No ar, podcast FURB FM. Olá, está começando agora mais um episódio da série Professor do Século XXI, em que docentes da pós em Criatividade e Inovação na Educação aqui da FURB falam sobre o desafio de estar em sala de aula. A convidada de hoje é a professora Carla Bento, responsável pela especialização que trata sobre a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, e a Organização Curricular, que é um dos 6 cursos dessa pós. Seja bem-vinda, professora Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar explicando para quem nos acompanha o que é essa Base Curricular Nacional e como ela funciona. Bom, eu que agradeço o convite, o espaço para poder compartilhar um pouquinho a respeito dessa proposta dos cursos de inovação e criatividade, entre eles esse, que é a BNCC, Organização Curricular. O que é a base, Aquilo que você me perguntou. É um documento que determina as competências gerais, específicas, as habilidades, aprendizagens essenciais que todas as crianças, os adolescentes, os jovens em idade escolar precisam desenvolver em todo o território nacional. Então, ela abrange desde a educação infantil até o ensino médio. E esse documento deve ser usado pelas redes de ensino quando elas forem elaborar as suas diretrizes locais e pelas escolas na elaboração dos seus currículos específicos. E essa especialização vai falar justamente sobre essa base curricular, O que nós teremos de novidade para 2021 na BNCC? Existe alguma coisa que é peculiar ao nosso território ou que é específica para cá? Então, em relação à base, ela tem esse objetivo de garantir esse direito de aprendizagem, independente de onde a criança estiver, Então, ela é comum para todos os locais, mas cada regional tem a possibilidade, logicamente, de desenvolver, a partir dessas orientações gerais, o seu currículo mais localizado. E a ideia da oferta do curso é justamente fazer com que os professores desenvolvam ou aprimorem as competências no momento de elaborar currículos mais criativos ou criativos e inovadores. Essa é a proposta que a gente traz com o curso, para tentar localizar a partir das experiências de cada professor, do seu contexto específico. O curso valoriza muito isso, trazer as experiências desse contexto para discussão dentro do curso e verificar de que forma que vai utilizar esse conhecimento e essa experiência e relacionar com aquilo que a base exige. Acho que a gente pode destacar, por exemplo, que o que a base faz em relação àquilo que a gente já tinha de legislação é que a gente desfoca o olhar do processo, ao invés de olhar o ensino, mas a base provoca o olhar para o processo de aprender. Então, o desafio é como se aprende e não exatamente só como se ensina. E isso faz com que os processos que envolvem essa prática pedagógica, esse cotidiano, eles tenham foco no estudante como protagonista e o professor como um mediador desse processo, Só que esse professor mediador, ele também vai ao encontro dessa perspectiva de um professor reflexivo, de um professor pesquisador, de um professor crítico. E o que a gente propõe, então, com o curso de especialização é justamente procurar contribuir com o professor no processo de desenvolvimento de competências que auxiliem ele nesse processo de desenvolvimento de currículos. Ainda falando nesse curso, se for para a gente pensar no cotidiano dos professores, nos métodos e disciplinas, o que nós podemos esperar de prática ao longo das aulas? Bom, toda a abordagem do curso de especialização BNCC e organização curricular, ela está voltada justamente para o desenvolvimento de competências, Competências que permitam a todos os profissionais envolvidos com a educação compreender e executar projetos pedagógicos
em diálogo com a BNCC, sempre de forma criativa e inovadora. No curso, os professores vão poder ter contato inicialmente com um modo que é o modo comum, né, que os 6 cursos vão ter contato, que é a base para compreender o que é uma educação para o desenvolvimento de competências, o que envolve esses processos, como, por exemplo, como avaliar esses processos. Então, isso é comum aos 6 cursos. Depois tem um módulo específico. Nesses módulos específicos, nós procuramos organizar componentes que se aproximam do nível de aprendizagem onde esse professor atua. Então, nós vamos ter um módulo lá que discute a educação infantil na BNCC, um módulo específico para o ensino fundamental, um módulo específico para o ensino médio. Então, os professores vão poder optar nesse módulo, né, para o desenvolvimento de atividades, de projetos relacionados justamente à sua área de atuação. Por isso que a gente reafirma essa possibilidade de trazer o seu contexto de atuação para dentro do curso, né? Desenvolver essa capacidade de analisar o seu contexto e ver de que forma que a gente pode contribuir para que isso faça bastante significado, tenha muito sentido para o professor. E como a criatividade e a inovação podem operar no cotidiano desses professores? Então, quando a gente discute uma educação, que é o que a BNCC traz, né, uma educação que esteja voltada para o desenvolvimento de competências, e a gente diz que a BNCC acaba deslocando essa questão de uma educação que ensine, né, para pensar o processo de aprendizagem e não mais de transmissão de um conhecimento, mas de elaboração, reelaboração, construção. A gente também pensa que o profissional que vai atuar com essa educação, com esse tipo de educação, ele precisa ter experiências vividas em relação a isso. Essa discussão não é recente na educação, né? A gente tem desde a década de 90, quando a Unesco traz os 4 pilares da educação, a gente já vem nessa toada de pensar uma educação que auxilie aprender a aprender ou aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, desde a década de 90, essas discussões em relação ao desenvolvimento de competências vêm sendo inseridas muito fortemente na área de educação, de forma geral. E sempre vem relacionada com essa questão de você não dissociar teoria e prática, mas você fazer com que as coisas façam sentido nesse cotidiano de experiências concretas dos estudantes. Logicamente que na área de educação essas experiências precisam ser ampliadas, né? Então não fica exclusivamente no seu contexto, mas compreender o seu contexto possibilita para que depois ele relacione esse contexto com outros contextos mais amplos. A questão da criatividade e da inovação vem justamente no sentido de pensar uma organização que privilegie, por exemplo, o contato com tecnologias, com metodologias ativas, mas não só no seu meio de uso, né? Mas pensar nessas possibilidades como forma de uso crítica, como forma de ampliação de conhecimento, como um instrumento que possibilite esse aprender a aprender, esse aprender a fazer, esse aprender a conviver. Então, não são as tecnologias utilizadas sem reflexão, né? Ao contrário, é você desenvolver essa capacidade de potencializar aquilo que elas têm de melhor, principalmente nos processos de aprendizagem. Sabe, professora, nós fizemos vários episódios aqui sobre esse tema
E fica para mim também a impressão de que essa aplicação tem o objetivo de proporcionar uma educação que faça sentido para o aluno, né? Que tenha um propósito prático, assim, que ele entenda para que ele está aprendendo aquelas informações. E agora a gente está, infelizmente, já caminhando para o final desse podcast. Queria agradecer a sua presença por aqui e também pedir que faça o seu comentário final. Bom, eu agradeço novamente o convite, a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Vou deixar aqui um outro convite, né? Daí para que os profissionais envolvidos com a educação de alguma forma venham partilhar suas experiências e construir novas possibilidades de atuação profissional a partir do seu contexto de atuação. O curso foi pensado, elaborado com muitas mãos, muitas cabeças em relação à sua organização, contando inclusive com vários profissionais que tiveram participação ativa na proposta da BNCC, no texto da BNCC. Então, nós temos vários professores que atuam no curso conosco e que participaram diretamente na elaboração da BNCC nas suas respectivas áreas, né? Então, o nosso maior sonho, digamos assim, é que o que a base traz possa realmente possibilitar um cotidiano da educação básica com experiências ricas, diversificadas, críticas, criativas, inovadoras, todas essas palavras, né, que permeiam o nosso cotidiano, para todos os seus atores, né, envolvendo as crianças, os adultos, todas as pessoas que estão nesse contexto, em todo esse processo. E aí a gente traz essa ideia de sonho, né, pensando naquela proposta do poeta, né, que diz que é um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. A gente sabe que os desafios da área da educação são muito grandes, mas são maiores ainda quando o professor está sozinho, né, nesse espaço e sem apoio. O que a gente está convidando é que ele venha sonhar conosco e quem sabe a gente transforma aí essa realidade e torna esse cotidiano bem mais criativo e inovador. Você que está interessado pode clicar lá em www.furb.br/cursos. Produção e locução, Camila Bulhosa. E edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.